A beleza de Tsukihime, de Frost, nosso querido amigo Frost, lixeiro do Frost. Eu joguei. Essa VN eu joguei, tá? Essa VN eu joguei. Li o Olha, mangá também. eu li Olha, o mangá só. olha, Muito ruim. me arrependo de ter jogado. Me arrependo demais de ter jogado. Eu acho que eu perdi. Aquela coisa assim que a gente não pode olhar pro passado e dizer que perdeu tempo e tal, né? Porque tudo é uma experiência. Mas eu acredito que eu me atrasei nesse universo de jogar VN que presta por causa de Tsukihime, não vou mentir não. Eu estava lá, parado no gramado. Até que chega um cara com postura de filha da puta, me chuta e Estuda Hero manda Slayer, o... não. Caralho, menor, que porra que tu tá fazendo nesse meio de nada? E eu então respondo: que tu acha, ô teu arrombado? Respondo. Tão ocioso do caralho, né, cara? Ei, saca só. Você quer aprender a fazer uns vídeos maneiro? Suave, tô desocupado mesmo. Não, eu te juro que tô acordando de brincando. Ah, pensei que era propaganda. Aparentemente era miopericardiite, uma mistura de miocardite e O pericardite. autismo do Frost, né? Não é isso, bateu o toque. Eu estava lá. Pensei É que que era o Frost é isso, propaganda. né? Viu Mora? Parado no Viu gramado. Mora? Até que chega um cara com postura de filha da puta, me chuta e manda o... Caralho, menor, que porra que tu tá fazendo nesse meio de nada? E eu então respondo: que tu acha, ô teu arrombado? Tão ocioso do caralho, né, cara? Ei, saca só. Você quer aprender a fazer uns vídeos maneiro? Suave, tô desocupado mesmo. Melhor que jogar aquele tal lá de Killer 7. Você não falou mal de Killer 7, né, seu filho de uma puta? Eu vou abrir esse vídeo de modo mais pessoal. No fim do meu ensino médio, eu fiquei Não existe ninguém que fala mal de Killer 7. Eu acho que ele só externou um vilão que ele criou. Não assim. existe, mano, não existe. Não existe. O quê? Vai que o Como? próprio amigo dele, né? Pode ter falado mal, né? Esse é o ponto. Só se for, cara. Porque não existe pessoas que falam mal do Killer 7. Killer 7 é um dos melhores games around the world. após cuspir sangue, internado em hospital por alguns dias. Depois de um tempo, aparentemente era pra eu ter morrido. Não, eu te juro que eu não tô brincando. Esperaram que eu tivesse uma parada cardíaca, mas meio que ela não chegou. Eu só fiquei dormindo PH e aí, ó. acordando de modo quase que indolor. Eu fui então ao Instituto do Coração em São Paulo e até lá minha condição era meio misteriosa. Aparentemente era miopericardiite, uma mistura de miocardite e pericardite. Já que estava muito avançada, cogitaram até transplante do coração e com muito medo eu ouvia toda a noite meu coração batendo. Contando e contando, esperando a hora que ele só parasse. Foi a situação mais próxima da morte que eu tive e a minha família ficou bem assustada na época. Eu sei que geralmente sou o cara que vem aqui pra contar piada e tal, mas olha, realmente foi uma situação séria e era difícil ficar dormindo no hospital quando eu descobri o que estava acontecendo. Hoje eu tô pensando. Oi? Porque no meio do relato fez isso, né? O quê? De pegar e botar no speed up? Sim. Que é um Porque- relato assim, sincero, né? Porque eu não me importo. Sem brincadeira, é porque eu pensei que ele tava. Eu pensei que ele tava culpando o protagonista, tá ligado? Não que era a vida dele. Eu também achei no Pesando momento, 60 quilos. eu, Jurava. tipo, o Franz falando de Tokyo. Não, mas ele falou. É, Eu mas percebi isso no meio do meio quando do ele negócio meteu um que é real, São assim. Paulo, quando ele meteu um São Paulo ali, eu até duvidei, É. mas depois tava igualzinho o protagonista. Então eu fiz esse negócio aqui, mas eu posso voltar, tudo bem, tudo bem. Eu não sabia que era o canal dele. Mas na época, eu fiquei com 48. Isso já deve dar uma boa previsão do que aconteceu com o meu corpo. Eu fiquei um tempo recuperando e hoje em dia eu tenho sequelas pequenas que trato com exercícios físicos na academia. Então, a situação foi muito única e ao procurar mídia relacionada, eu só achava histórias que dramatizavam, provavelmente vindas da percepção de alguém que via um familiar sofrer isso. Sabe qual a sensação que ficou em mim? Vazio. As coisas só iam acontecer. Eu só ia morrer. E mesmo eu consumindo muita mídia estranha, filmes que lidam com morte como tema principal e tal, quando eu tava interessado no universo de Fate, eu encontrei uma história que Admita, cara, admita, você não viu tantos filmes assim. Você é um otaku fedido que procurou algum que trazia essa mensagem. Porque você é um otaku Uma fedido. Você não estética de foi. anime, né? Assim. Você não foi ver os Bresson da vida. Você, beleza, Guima Burma ali, que é conhecidinho, mas você não foi pro Bresson. Você não foi pra Angelopoulos. Você não foi pra porrada de diretor bizarro pra se achar, cara. Você foi no Otaquinho BR. Ou BR não, né? No Otaquinho fedido. Ai, deve ter alguém aqui. Deve ter algum aqui, meu irmão. conversou muito com a situação que eu sofri, que vai receber um remake Eu sou igualzinho a Chique. agora, mas até hoje é uma das maiores influências dentro do seu mercado. A imperfeita, mas muito interessante visual novel Tsukihime. Muito ruim. Com todo respeito aí a sua vida, né, e tal. Isso aí é uma parada bizarra. Eu nunca cheguei a 48 quilos. Eu acho que eu nunca tive 48 quilos. Principalmente na minha fase adulta. O meu peso anormal é o peso que ele tem normalmente, 60 quilos.
Eu tenho que perder 48 cavaleiros. E talvez seja o que representou muito bem a Tá, pô, não é tanto, né? Mas enfim. sensação que eu tive com uma experiência próxima da morte. 永遠の果てでまた巡り合えるから永遠に約束をして Gente, eu vim aqui divulgar algumas Aí não, Ai, aí que não. ranço que eu tenho de Higurashi. coisas. Você gosta de jogos estranhos de PlayStation 1? Eu ajudei a escrever e narrei parte desse vídeo aqui do Olha aí, o Kael e os dois doentes, né? Virtuadesk sobre Paranoia Escape, um jogo Mas aí parece um jogaço. de PlayStation 1 feito pelo cara que fez os efeitos visuais do Predador. Aliás, eu tô escrevendo textos mensais no site GameLodge, na tal da coluna do Frost. Quer mais Frost na sua vida? Dá um ligue Já lá. tá feito, eu Só acho. obliteração e Vira aqui depressão. também. Tsukihime é uma das primeiras grandes obras de Kinoko Nasu, o injustamente infame escritor de Fate, desenvolvido pela sua própria empresa, Type Moon, quando ela ainda não era mais gigante, apenas um grupo indie pequeno. Por que injustamente? Porque a maioria das pessoas tem contato com as suas coisas a partir de adaptações, e honestamente, as obras do Nasu são muito dependentes da mídia que foram originalmente lançadas. Um bom exemplo é Fate. Fate é uma história que você tem várias possíveis Fate- rotas, Fate é muito diferente do anime pra VN, de fato. Não sei se pra melhor ou pra pior, né? Mas é bem Questão de diferente. lore, né? É muito mais aprofundado, de fato. Muito, muito mais. E tem, assim... Parece até piada, né? Mas Fate tem abonações religiosas muito bem feitas. O debate sobre talmologia, né, e tal. ou seja, caminhos diferentes que a história pode tomar dependendo das escolhas do jogador. O único jeito de realmente experienciar Fate é lendo todas, pois os caminhos contam diferentes aspectos do mundo, usam diferentes temas e são histórias que se complementam. Sim, Fate originalmente era uma visual novel, ou seja, um livro digital que você tem música, arte, escolhas e em alguns casos até alguma interatividade. Aí você vai pegar o anime de Fate e vira aquela coisa hiper expositiva, considerando que estão tendo que lidar com uma quantidade animal de informação que estava distribuída entre rotas, e acabam pegando contextos totalmente chatos pra fazer isso. Claro, eu não tô tirando culpa do Nasu, ele geralmente escreve bíblias só descrevendo magia e Porque isso não é chato. É bom, né? É legal. Porque isso aqui não é chato. Mas o anime... Ah. mitologia nas suas obras. Mas no que eu experienciei até agora, o lado contextual não é tão estranho quanto o que você acaba vendo nas adaptações pra anime. Isso sem falar A galera tira muita onda que o Naso escreve errado, né? Que o Naso é poeticamente fraco, as pessoas só morrem quando são mortas, né? A galera tira muita onda, assim, mas gente, são trechos exclusivos. Pelo menos do que eu vi. Isolados, né? Exclusivos, isolados, peremptórios. Não, na verdade, paulatino. Eu acho que o Nasuverse, né? Tipo, o sistema mágico, né? O mundo mágico dele é legal, assim, interessante. Eu acho que consegue se equiparar a um clássico de fantasia, de fato. Consegue. Mas o resto que é ruim, né? Infelizmente. O sistema de feito eu acho idiota, assim, também. Fazer o quê, né? que a adaptação de anime de Tsukihime, tipo, pelo amor de Deus, que anime ruim do cara. Tá, o espectador não é burro, Frost. Acho que qualquer um sabe que Type Moon é isso aí, é peito, é bunda, é gostosa, é a porra toda. Ah não, o execrável Bruno Valentim do Fate Café. Ele veio te refutar. Isso é um erro muito comum que as pessoas têm com as histórias Ai, jovem, Não é um erro, jovem, é uma cara, eu não verdade. quero saber de jovem defendendo anime. Não quero, cara. Dependendo do anime, né? da Type 1, que é Não quero. julgar muito pela superficialidade delas, Sr. Ferowski. Isso é um erro comum que qualquer ignorante consegue cometer, especialmente os que estão só acostumados com gacha ou talvez adaptações em anime. O Nasu talvez não seja um escritor perfeito, mas tem muito Eu já defini, né? valor no que ele escreve. Não é porra. Eu vou É, perguntar pra esse fresco se ele leu algumas obras clássicas do mundo. Duvido. Vamos contar quantos subplots de estupro tem no Nasuverse, né? Ih, não, isso aí a gente não pode fazer não, porque fica feio. Mas, cara, assim, eu estou defendendo o Fate, tá? Minha laia aqui, infelizmente, os meus queridos inscritos, alguns deles não conseguem sustentar o macaco interior,
né? E gostam de aloprar. Mas até esse momento eu tô até falando bem, estou passivo-agressivo, assim, morde a sopra. Não, feito aqui, erra aqui, acerta aqui. Mas eu detesto a parada que esse rapaz tá fazendo aqui. O quê? Hipervalorizar a série. Que ela é genial, que sei lá o quê. Que na verdade ela é comparável ao altíssimo, idílico da literatura. Eu detesto isso, cara. De verdade, gente. Porque dificilmente uma pessoa que está falando isso, ela tem contato de fato com a literatura clássica, ou moderna, ou contemporânea, que seja de veemência, mas assim, normativamente boa. Pá, pergunta pra esse cara. Fica aqui a questão, se você tiver lido, me refute, não tô nem aí. Se você chegar assim, não, Igor, eu li 115 livros clássicos. E ainda acho feito beleza, pô. Eu faço L e fico calado. Mas pergunta pra esse rapaz quantos livros ele leu do Japão. Só livros, assim. As melhores literaturas nipônicas. Ele não deve nem ter lido Mishima. Falei aqui. Desculpa. É isso aí, eu sou chato com isso, cara. Eu sou chato com isso. Porque eu aqui, leio mangá que são uma pip. E não fico me gabando com os mangá que eu leio. Porque eu não gosto disso, eu acho errado você ficar dizendo que não, mas esse mangá aqui é do mesmo nível que Demônios. Mesmo nível que Guerra e Paz. Não gosto de fazer isso, gente. É uma parada errada, cara. Magia não é magia, apenas Parece até que você tá pedindo uma aprovação externa. De que, ai, não é só magia, porradinha. Tem mais do que isso. Que obra tem só isso, cacete? Que obra que fala assim, não, eu sou só porrada, eu sou só magiazinha e sou bom. Que obra que faz isso? Nenhuma. Que se preze. Ninguém tá falando aqui de Deathmatch ou Isekai Musou Kenja. Pô. Um escritor perfeito, mas tem muito valor no que ele escreve. Não é porradinha, não é magia, apenas o universo tem uma mitologia incrível, rica, e a melhor parte de tudo, que são os elementos mágicos serem metáforas, escolhas para que a história... Oh, meu... Oh, minha nossa! O que livro não é também? Ah, cara. Ele conte o que ela quer contar com mais eficiência. É disso que você queria falar? Sim, como que você sabe? Eu fofoquei a introdução do vídeo inteira pra ele. Eu acho que a pessoa que tá vendo essa aberração, essa merda desse vídeo, ela quer saber o que é Tsukihime, né? Calma aí, eu cuido disso. Tsukihime conta a história de um moleque chamado Shiki Tono, que tava suave até ter um acidente de carro que fode o corpo dele feio. Na recuperação, Ronaldo. ele começa a ver linhas estranhas em todos os lugares. Quando ele corta uma, com um objeto cortante, ele literalmente destrói o objeto em que a linha tá, e tem essas linhas na porra toda, incluindo em nós humanos. Basicamente, ele mata tudo com corte se ele souber onde está essa linha, pois ela representa a morte do objeto ou da pessoa. É meio estranho, mas essa é a explicação básica. Ele tem um hack que vê melhor a hitbox de todo mundo, basicamente. Mas isso é uma merda, pois isso também deixa ele mal mentalmente, e graças à sorte, ele acaba encontrando uma menina linda, que talvez você conheça de outra história do Nasu, e ela acaba dando um óculos que oculta as linhas para o moleque, e também faz ele jurar que vai tomar cuidado com as escolhas que ele ter na vida dele, não abusando desse poder especial de matar as coisas facilmente que ele tem. Eventualmente ele cresce e acaba voltando para a casa dos pais após a morte do pai dele, porque o arrombado tinha expulsado ele de casa após o acidente. Nisso, ele acaba morando sozinho com 3 gostosas na mansão Tangstronda japonesa, a sua irmã, Akira Tono, e não se preocupa. Olha Caramba. isso. Assim, Olha isso. eu acho que esquipar seria justo, hein? Paga aí, gente. O Nasu vai arrumar um jeito eventualmente pra ter a cena do sexo, né? Incesto, Japão, anos 2000, vocês sabem como é. E as É ruim, cara. Assume que Tsukihime é ruim, cara. duas empregadas, a série disciplinada Hisui e a ruivinha do Chan animada Kohaku. Eu preciso dizer Igual se segure um pouco, você tá muito gato. Ou. Obrigado, meu querido. Obrigado, Esse não é o Kari obrigado. no Kyokai. Pra quem não sabe, Kari no Kyokai, que veio antes, se não me engano, meio que Oi? reaproveitou esse plot tanto que os dois são chique, né? O chique, Ah. a chique e o chique, né? E o Shiki E eles têm Tono. os olhos da morte, né? Os olhos que ele consegue ver além da morte. Então, o Naso é um hack dele mesmo, né? Ele se autoplageia. que esse jogo é um eroge, ou seja, um jogo com teor sexual? É, claro, é um jogo antigo, dos anos 2000, então prepara para as cenas de putaria bem pesadas. Claro, Um jogo antigo dos anos Que 2000. legal. Por isso se prepare. Como assim? Jogo antigo dos anos 2000, por isso se prepare. O que sai de eroge hoje em dia também, né? Eu acho que é o mesmo nível, mesmo número também, numericamente. Não, já acabou, já. Cara, o pior. Eu não lembro que jogo é esse, porque eu obviamente não peguei pra jogar, tá? Só que era um jogo muito bem animado, Over. Assim, Pizza Tower, sabe? Street Fighter 3, Pizza Tower, assim, pega esse visual assim,
Muito bem animado. The King of Fighters 13. Muito bem animado. Um jogo muito bem animado. Tático. De anime. Eu falei assim, caraca, mano, que legal. Era num server. Aí eu continuei vendo o clipe, assim. Sexo. Só que acontece, over, que o protagonista tinha 16 anos. E a menina em questão, que nem era deuteragonista, era, né? Ela tinha 12. Aí eu, assim, larguei, né? Mas eu fiquei, cara, que até hoje eu me pego pensando assim, pô, que jogo é esse, cara? Que era assustadoramente bem feito. Super detalhado, a animação era incrível, só que do nada parava pra ser um eroguê e a animação não era a animação deles felando, gente. É clipe de VN, sabe? Que é parado assim. Eu não vi inteiro também, né? Mas existe esse jogo, em algum momento alguém vai mostrar pra mim que jogo é esse. Algum momento alguém vai achar, né? Alguém ajeita. Mas eu queria saber a existência de... Existem jogos assim? Eu acho que ele era muito inspirado em Hans. Não joguei Hans, mas parecia muito ser inspirado em Hans. Deve ter uma ala de jogos de Hans issues, né? E provavelmente ele tá lá, porque não é possível que seja padrão da indústria. Gente, vocês não estão entendendo. É muito bem animado. Muito bem animado. Muito, muito, muito bem animado. Se você ficar desconfortável, tem uma versão de fãs que remove o sexo, mas ele narrativamente ainda acontece, só que a cena é pulado. O remake vai tirar essas coisas pelo visto, mas tem partes da história que o sexo importa, além de ter partes que também tá colocado de um modo meio tosco. Na real, vamos ser honestos, o modo que encaixa o erotismo aqui é muito porco às vezes. Alguns personagens sentem tesão por matar e gozam enquanto matam. Isso quando eles não usam estupro de modo irresponsável ou preguiçoso. Bem, já Não, eu sou obrigado a falar que isso aqui é bom, né? nos anos 2000, né? E até quando uma cena sexual é bem justificada e até fofa, como algumas da Rota da Vampira, Arcade, tem que lidar com a voz do Nazu, traduzida por fãs. Descrevendo o pênis do protagonista como uma vara do modo mais engraçado possível é bem desconfortável, cara. Eu não tô brincando, é um dos maiores defeitos de Tsukihime, todo mundo fala disso, mesmo quem gosta. Eu diria, para tentar ignorar e sentir o mínimo de vergonha alheia possível, porque a história em si compensa. Não compensa não. Não compensa. A história em si não compensa. Não é Monogatari, não é Monogatari. Eu não acho tão ruim Tsukihime, assim, eu gosto de algumas coisas, mas tudo que ele tá falando, os vilões são horríveis, esse explodes da empregada, que elas eram constantemente, né, abusadas sexualmente, sabe? Terrível. Então é umas coisas assim, gratuitas, assim, um valor de choque, basicamente, né? É o Akame ga Kill, assim, sabe, tentando ser sério, fazendo gore gratuito. Você fala, poxa, Tsukihime é só isso. Eu até entendo, afinal não temos uma problemática tão grande, exceto o protagonista voltando para a mansão. Mas os mistérios de Tsukihime não acabam por aí. O primeiro grande mistério é o passado do protagonista, e depois temos a identidade da mulher estranha que ajuda ele, um serial killer estranho também na cidade que aparentemente pode ser um vampiro, as crises de ansiedade estranhas no protagonista e até a origem do poder dele, dessa coisa de ver linhas. E apesar do mistério, Tsukihime é uma história que está calcada em fantasia e drama. Muito feio, né? Temos que concordar. Era um jogo underground, né? Não tinha a Type Moon ainda e tudo. Era um jogo amador, né? Um doujinshi. 95, né? Ele vendia no Comic Cash, né? Assim. Mas era feio, mano. Beleza que nós temos lutinha, beleza que nós temos mistério, mas a maioria do tempo, o que você vai ter contato assim, são diálogos entre os personagens. Isso fora Arco-Ele, a vampira e a estudante misteriosa Ciel. Caralho, o Chico é o tal do papaputas. O cara tem 5 mulheres pra escolher, tirou parece até a virgem, mano. Porra é essa? Com isso, tem 5 histórias diferentes para você. Engraçado, ele tem 5 mulheres pra escolher. Que engraçado. Shed, né? Shed? Não, Shed, ele pega todas as mulheres que ele quiser. Buga. Mas assim, tá uma coisa assim, um cheiro de jovem otaku, né, adolescente, falando de anime na degeneração, né, assim. Tem sexo, né, gostoso. Você vê, revelando lados diferentes dos mistérios que o universo da novela esconde. O que nos leva à estrutura narrativa. Tsukihime, na real, é como se fosse duas visual novels diferentes. Duas histórias que mudam totalmente a problemática, mas com rotas diferentes dentro delas. É complicado, mas eu vou tentar explicar. Você tem o Nier Como assim? Complicado. of the Moon. Essa história foca no serial killer e nos conflitos fantásticos escondidos por trás da fachada do cotidiano, incluindo, por exemplo, vampiros e a igreja. Então, é algo que vai nos mostrar como funciona o universo, quem está por trás das coisas e é o nosso primeiro contato com a fantasia. O Near Side tem duas rotas, duas sequências principais de acontecimentos que dá pra você pegar. A rota da Arcade, quando o protagonista conhece e fica mais próximo da carismática vampira, e a rota da Ciel, que é a mesma coisa, só que com a Ciel, que eu não posso elaborar muito por spoilers. Depois de ler o Near Side inteiro, eu sugiro que você leia o Far Side. Ele foca mais nos mistérios internos da família do protagonista, na origem dos seus poderes, na morte misteriosa do seu pai e muito mais. No Far Side, você tem a rota da Akira, Hisui e Kohaku. Para escolher qual das duas histórias, ou 5 rotas distribuídas nelas você pega, é só mudar as escolhas. Near Side é sobre dar uma de vacilão e se meter no problema dos outros. Far Side é uma história sobre como a sua família inteira precisa de apoio psicológico. Espera. Leva essa porra a sério, por favor.
A história é projetada para você ler tudo e tem até um epílogo que só desbloqueia se você pegar todas as rotas. E, além disso, cada rota tem geralmente dois possíveis finais que são recomendáveis de ver. Não, peraí, Essa porra, sério, por favor. preciso disso aqui de novo. A história é projetada para você ler tudo e tem até um epílogo que só desbloqueia se você pegar todas as rotas. E, além disso, cada rota tem Cara, por eu obviamente não ter jogado o jogo platinado assim, né, completo, eu não sei todas as rotas, né. Mas, cara, isso aqui é um Sim. nível de otaku. geralmente dois. Isso aqui é muito otaku aqui, ó. Manly Tears. Não, não é Manly Tears, não. Não é Manly Tears, não, cara. Acorda, velho. Uau! Manly Tears. Memes Type Moon, gente. Olha só. Manly Tears, meu. Ah, ah. Eu preciso evitar. Preciso evitar. Tenho que ser um homem mais são, mais parcimônio. Possíveis finais que são recomendáveis de ver. Né? Pois é. Tá difícil, cara. É só salvar nas escolhas e mudar o que você escolheu, porque quanto mais você zera e pega finais em Tsukihime, mais escolhas aparecem em partes anteriores da história. Só pode ficar cansativa a questão dos finais ruins, sendo que Tsukihime tem várias escolhas que só te jogam em um final ruim. Então, além de recomendar que você salve toda escolha, também recomendo o uso de um guia, poupando um tempo desgraçado de tentativa e erro desnecessário. E tem um monte de sites que disponibilizam esses guias, um exemplo é a Full Novel, então tá aí a dica. E aí que vem um problema grave de Tsukihime. Você vai ter que ficar voltando o jogo toda hora, então repetindo o que o Fero disse, salva em todas as escolhas ou se arrependa. Além disso, outro problema vem do fato que a história trata cada rota como um jogo totalmente diferente. Então prepara pra ver e rever certas reviravoltas, porque o jogo é projetado para que você tenha certa liberdade. Pagaram? Brasiliano penitente mandou R$ 7,77. Fui vacilão, fui moleque. Peço perdão. Prometo que irei pensar 2 vezes antes de fazer gracinha se me desbanirem do Discord. Certo. Tá bem. Não sei quem é. É, Foi o Bogs que baniu, possivelmente. provavelmente. Pra escolher a garota que você quer ficar. Mas pra isso funcionar, ele repete informações Te desbana se você pagar várias e várias vezes. E é bem R$4. chato. E isso é especialmente um saco. Principalmente na rota da Ciel e Arco-Íris. Elas são extremamente parecidas em pelo menos 40% delas inteiras. Então, caso você tenha acabado o Arco-Íris e vá pra Ciel, ou vice-versa, você vai repetir pelo menos uns 4 dias totalmente idênticos ou mais. É um saco. Tá, então por que Pô, ainda bem que eu não joguei então, né? Ainda bem que eu joguei só uma vez. Não toquei mais. a gente tá lendo isso? Quer dizer, Higurashi é muito mais bem estruturado, você só pega os capítulos na ordem e lê. Totô usa bem da interação e é bem impactante. Por que a gente tá pegando algo tão estruturalmente pesado? E datado. Olha Pesado. só o visual, cara. A arte disso aqui é de quando o Takashi Takeuchi, o artista principal da Type Moon, começou a desenhar. Eles usavam até fotos distorcidas no fundo para evitar desenhar muito. Vocês são burros. Não é datado, né, pô? É limitado. É diferente de datado. Datado. Naquela época as VNs eram todas assim. E o No era mais velho que isso, eu acho. E o No é lindo. E o No até hoje eu acho um dos VNs mais bonitos que tem. Não é Sim. datado. Inclusive, tem toda uma arte, né, desses jogos de PC Engine. Que o Japão, especificamente, se especializou em fazer aquelas pixel arts aí. Aham. Então tem muito jogo lindíssimo, assim, de PC Engine. E um é um deles. Nessa estética, né? Não é datado, é limitado. Amador. Tal. O jogo Pera, te pune por jogar como mais Isso usava- vezes. Diga. Não, alguém comentou, o jogo te pune por jogar mais vezes. Te pune, né? Com um Pô, roteiro Sashimi. merda. É, Não, a aliás, gente não aceita pulo de erro esporádico, assim. Não é o vídeo todo, tem que ser o vídeo todo, tem um pagamento específico. Pois é. Aliás, isso aqui, ó, o Akasaka usou em Kaguya. Ele pegou, tirou uma foto, botou preto e branco, dane-se, colocou no mangá e foi. Tá datado também? Palhaço. 2023. Até fotos distorcidas no fundo para evitar desenhar muito. Vocês são burros, hein? Como assim? Tsukihime é uma peça muito importante para as histórias É uma peça. das visual novels. Na verdade, não só para as visual novels, para toda a Type Moon. Foda-se, é importante até mesmo para toda a cena indie japonesa em si. Tsukihime inspirou toda Não vou mentir que não seja importante, não. Higabana é um lixo, Daizure não joguei. Gambana, quem se Uma- importa desse jogo? Esse jogo é um lixo. a geração de visual novels. Foi a base para depois criar o que veio a ser ainda mais influente nos meios, que foi o Fate Stay Night, do Natsu também. Então, Não, muito bom que ele fala assim, E não, daí? pô, foi importantíssimo pra criar toda a base de VN. Todas as VNs são um lixo. Cara cínico, tá exatamente. ligado? Cara cínico. Não, você tá certíssimo. 90% das vezes são lixo. Era muito bom que tivesse tido uma obra boa pra aí de fato ter VNs boas, né? Denando o sucesso Não, de um assim, Tsukihime bom. o próprio Yuno, que é um jogo muito bonito, assim, tem toda uma mecânica bem única, assim, de rotas, né? E ela foi muito importante pra
essas mecânicas de você não só colocar a rota como uma questão, tipo assim, o player quer jogar com essa personagem aqui, né? Quer ter uma rota com essa personagem. Não, mas tem mecânicas que estão dentro do sistema narrativo do jogo que faz com que aquela rota faça sentido. Isso é uma coisa que veio com o Uno. E que é um jogo também, é um egoleta, um monte de sexo, né? As personagens pinturas, né? Anda com sainha, com uma calcinha mostra. É muito mais explícito do que Tsukihime. E mesmo assim, tu vai gankar Tsukihime, que é um negócio totalmente capado, assim. Não é datado, mas é capado, né? Em ideias e arte. Daí o Naso também, que é um escritor que é interessante em alguns pontos, mas é muito medíocre em questão de narrativa. Enfim, gente, a gente tira onda aqui, mas tem VN que presta, tá? Só que, tipo... Tem. Só que, tipo, não, Tsukihime foi importante pra todo o cenário indie de VN no Japão, todos os negócios e tal. Tá, ninguém vai tirar que foi importante. Mas é uma pena, a gente tem que lamentar, porque Tsukihime é ruim e ela foi fundamental pra criar toda uma cultura de videogame, de literatura, de arte, vamos dizer assim, que está fadada a superar a mediocridade. Ponto. Ponto. Não quer dizer que não existam VNs boas, entendam isso. Mas VN, ela é ruim, assim. A gente pode até entrar no debate se é ruim ou não, mas, pô, por favor, né? Tirando... Depois disso, realiza que, caramba, se não fosse isso, não ia ter Higambana. Pô, ainda bem, né? Aparece o John pra falar isso aqui. Especificamente Higambana também, né? Aparece o John assim, caramba, quem dera não tivesse tido esse jogo pra ter Higambana aqui, esse lixo. Tu pode falar que Tsukihime levou a... o que, né? A Danganronpa, Phoenix Wright, né? Chegou. Chegou, com certeza. Então, se você gosta de coisas como Dies Irae, o próprio Mineko, talvez até Higurashi, vale dar uma olhada aqui, já que os caras foram os pioneiros. Então, essa onda de indie no Japão teve muita força por causa de Tsukihime. Só pense, Kinoko Naso, quando escreveu essa história, era um adolescente que ia vender seu produto amador e provou pra uma geração toda que só bastava ser criativo, ter esforço e ter amigos que conseguissem te dar o reforço que você precisasse, fora alcançar o público maior. Tsukihime foi um sucesso tão grande que fez a indústria ficar ainda mais atenta no que acontecia. Então, todas essas feiras de criadores ganharam mais... Assim, ele tá baseando isso em popularidade mesmo, né? Porque o cenário de jogos do Japão não nasceu com Tsukihime, né? Já era um estouro em vários outros setores, né? Ele tá assumindo isso aqui, vamos só deixar. Foi um expoente desse mercado amador, né? Assim, mas, pô... Pois é. Tem vários mangakas, tem vários... O próprio Ryukishi também fazia jogos aí. Isso. Hoje são eventos... Como é que é? O Rosen Garden Days? Rosengun Days. Exatamente. Importantíssimos que todos ficam de olho pra ver se não sai uma obra nova dali. A própria Serif Expansion é uma empresa que sempre tá nas Comic Cats por conta disso. Então, muitas outras marcas grandes japonesas que são indies, como Toho, Cave Story, nasceram também por causa de Tsukihime ou ganharam muita influência por causa de Tsukihime. Mas, claro, fora o seu valor histórico, é muito difícil a gente não dizer que é uma história legitimamente interessante, mesmo que contada de modo meio repetitivo. Não é muito difícil, não. Na verdade, é facílimo de falar que Tsukihime não é bom. E às vezes prolixo. Não me mediria esforços pra falar, provar que Tsukihime... Parece até que eu tô falando que Tsukihime é tipo o Shinoko, gente. Não é, tá? Calma. Não é o Shinoko, não. Tanto que se vocês forem ler o mangá pra mim é medíocre. Tá ligado? Não é ruim. Ruim o Shinoko. Não é isso. Não é. Mas é fraquíssimo. É uma arte que é totalmente calcada em carisma. Eu até concordo. Eu olho as artes de Tsukihime e eu vejo um certo charme estranho. Quando você combina com a trilha sonora calma e simples, você realmente sente a volta dos anos 2000 ali, baixando algum joguinho japonês excêntrico que você achou na internet. Mas nem é Saca só. Saca só aqui. Não senti isso. Pô, saca só aqui de novo. Sério, eu Nossa, saquei demais! não consigo colocar em palavras o quão gostoso se sente essa atmosfera pra mim. Eu cresci nos anos 2000, então, nossa, é pura nostalgia. Falando Mas o jogo lançou em 90. Eu vou deixar de falar. desse jeito, realmente tem um charme. Curiosidade, sabia que não tem música de batalha em Tsukihime? Fica em um silêncio estranho, até porque tem poucas músicas na visual novel. É verdade. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Informação? Nunca tinha parado pra pensar que não tinha música de batalhas. Né? Ficaram em silêncio, né? Verdade, cara. Eu nunca parei pra pensar nisso. Toda. Apesar delas serem bem calminhas e não irritarem, ficam repetitivas. Agora, quer saber o mais estranho? É que tem uma das melhores músicas e ela é a música das cenas de sexo. Saca só. Boa, Type Moon. Sacaram? Prioridades no lugar certo.
E claro, isso ajuda muito a contar sua história. E também deriva muito da mentalidade dos anos 2000. Vampiros urbanos, ocultismo e muito mais. Além dessa vibe, eu creio que o motivo desse vídeo existir é o uso de magia, como metáforas. A fantasia nas histórias deles são ferramentas narrativas importantes para completar a exploração desses personagens. Lembra no começo do vídeo, quando eu tava falando sobre... Cara, eu acho engraçado a forma como alguns assumem que isso é revolucionário. Magia como uma metáfora, tá ligado? Magia como um acessório, né? um veículo narrativo pra expurgar. Eu acho isso surpreendente, assim, a pessoa parando pra pensar, nossa, isso aqui é muito revolucionário. Cara, essa obra é de esporte, mas não é sobre esporte, cara. Cara, essa obra aqui é de Gundam, mechas, mas não é sobre os mechas, é sobre as pessoas. Os mechas são um paralelo, cara. O quê? Sabia que o esporte é só um paralelo, assim, pra... Entendeu? Assim, metáfora, esporte, assim, ganhar, vencer, lutar pela vida. Caraca, que irado, né? Impressionante. Assim, não quer dizer que isso é errado, gente. Não quer dizer que isso é errado. Mas é essa glamouração por ter achado o pote de ouro no final do arco-íris, que não é. Não é. A gente tem que tratar isso mais sério, assim, como uma metáfora que é a magia, entendeu? Não tipo, sabiam que a magia é uma metáfora? Dá ênfase nisso, parece até que você tá revelando. Nossa, não tá. Experiência próxima da morte? Bem, o protagonista consegue ver aquelas linhas que são a morte das coisas, e isso meio que enlouquece ele. Tem uma parte específica que ele diz que é difícil olhar e notar constantemente o quão frágil o mundo é. A visual novel do começo ao fim discute basicamente a vida e a morte. Shiki é uma pessoa que, por estar próximo da morte, adquiriu esse poder bizarro que na real é só uma percepção que tudo vai ter um fim. Isso é enlouquecedor. Estar perto da morte realmente faz você alterar sua visão de mundo. O valor da vida como um todo, o valor da sua própria vida, o valor que você dá às coisas que estão ao seu redor, tudo muda. E isso foi o que me afetou mais em Tsukihime. Então, na Rota Dark Age, uma das principais discussões é o valor da vida humana. E ela é a garota perfeita pro papel. Uma vampira, que luta pra defender a humanidade, mas carrega o fardo da imortalidade. E cada rota tem algum tipo de conversa, mesmo que uma ou outra foque mais no mistério ou em construir a base pra próxima rota. Vale a pena viver quando a sua vida é só sofrimento? Qual que é o sentido da vida? Como conviver com a certeza da morte? Nazo aqui usa a magia pra Cringe. representar condições mentais, condições emocionais ou pra estabelecer dilemas que levam tais questionamentos para a mesa do jogador. E honestamente, essas discussões são apaixonantes. Realmente foi a melhor Não é bem discutido aí, não. parte do jogo pra mim. E pra isso funcionar... Cara, que jogo é esse que eles jogaram, mano? Por isso que me deixa um pouco afastado de algumas pessoas pra recomendar alguma coisa. O próprio Frost chegou pra mim e falou que não gostou de Mouthwashing. Eu acho totalmente entendível, porque pra mim Mouthwashing é uma obra tipo meta-narrativa. Como assim? Quando você tá falando sobre uma região de subúrbio, você precisa utilizar o linguajar poético do subúrbio. Porque senão você está fazendo uma outra narrativa, a narrativa externa a esse subúrbio, né? Existem muitas formas de você atrelar esteticamente algum roteiro. E Mouthwashing, para mim, utilizou um recurso difícil de ser implementado e bem implementado. Mas eu embarquei nesse jogo e aceitei a experiência, dado pelo acompanhamento estético também, né? Estético visual, temporal, dimensional, enfim. O Frost não gostou. Não gostou. Porque achou lacrator demais. Mas tudo bem. Entendi porque de fato é. De fato é. Mas aí eu leio aquilo como eu leio NHK. Personagens erráticos, tomando decisões erráticas, entendeu? Tipo... O que eu quero dizer com isso? Às vezes, tu conhece a pessoa, aí ela recomenda uma parada que tu não consegue correlacionar por que diachos essa pessoa acha isso aqui bom, sabe? Não tem como você achar isso aqui bom. Não tem como. E mesmo assim, o cara tem um bom gosto. Às vezes dá uma dessas, assim, sabe? Se você conhece uma pessoa, ela tá lá, adorou um negócio, você tem o top 10, ela gosta de 8 coisas que você gosta, aí ela vai lá e diz uma coisa que ela gostou muito, você vai confiar, não é? Pronto. Isso que me afasta, às vezes, de algumas pessoas de que recomendam VN. Porque, bicho, eles recomendam algumas VNs que eu tenho contato, que eu já conheço, assim, algumas coisas assim, e eu acho uma merda. Um absurdo. O cara vem e fala, não, eu adoro isso aqui. Aí quando eu vejo, dá 10 pra Higurashi. Eu explodo na hora, eu falo, não é possível. mas, sinceramente, isso é só um preconceito. Isso que me afasta, às vezes, de algumas recomendações. Porque eu... Mas nada com uma boa conversa, né? Não prossiga as coisas. Mouthwashing pra ele é medíocre.
Não, então, Isso aqui então é- ele falou comigo e tal. A gente teve um consenso, assim. Ele entendeu o meu lado e eu entendi o dele. Porque de fato é isso, né? A arte tem essas leituras. Exatamente. Nesse caso aí é uma coisa muito pessoal dele, né? Que ele se relaciona com o Chique. E ele já tem um apego à mídia visual novel também, né? Então, os vícios de linguagem, os vícios do meio, né? Essa coisa prolixa, Aham. o sexo como uma ferramenta nem de narrativa, é só de vendas, né? Só uma coisa de mercado. Mercadológica, né? Uma ferramenta mercadológica. E daí, tipo assim, é muito fácil se gostar de um Tsukihime, sabe? Já tá propício a gostar. Crônicas de Aryan, Peak Face. Claro, o Tsukihime conta com personagens ótimos em primeiro plano. É difícil Desculpa, diga. Tem um conhecido que falou que Mushoku Tensei 2 é melhor as que condições Mushoku. emocionais ou pra estabelecer dilemas que O próprio Foster é Mas muito assim, fã de porque- Mushoku, né? É verdade. É verdade, né? Assim. Ele fala bem demais de Mushoku. E Mushoku, aqui na End, é execrado, é excomungado, exumado. levam tais questionamentos para a mesa do jogador. É horrível, E honestamente, é o pior de todos. Oi? O 2 também é o pior de todos, né? É a parte do colégio lá do arco da bruxada sinistra. Esse arco do Cárcere, colégio o que é tem ridículo cárcere demais. lá, a piadinha de que elas estão há um dia inteiros, né? Babando, suando, Sim. sem água, sem. Engraçado. Né? Você pode falar que o arco lá do Deus com a Ares e o Ijard, é ok, né? Que é justamente a ideia de alguém perdido no mundo, né? no continente dos demônios, e tem uma aventurazinha e tal. É ok, assim, não é tão ofensivo. Mas a segunda, especificamente, é terrível de ruim. Eu não tanco aquele vilão. Ei, você viaja no tempo? Sei lá o quê? Você conhece fulano? Aí ele vai lá e estoura, gira a faca no garoto. Aí ele, eu ainda tenho muitos objetivos na minha vida. Eu tenho que seguir em frente. Aonde? Por que? Discurso genérico que não cabe pro personagem. Tudo errado. O Choco, pra mim, o discurso do pai dele. Ele e o pai ali de Gladiano. Nossa, meu filho. Sua mãe sumiu, sei lá o quê. Aí você fica pegando rapariga, aí você fica pegando essas putas gostosas. Aí dá um tapa assim. Seu ingrato, como é que pode? Aí o moleque. Muito ruim, muito ruim. essas discussões são apaixonantes. Realmente foi a melhor parte do jogo pra mim. E pra isso funcionar, claro, o Tsukihime conta com personagens ótimos em primeiro plano. É difícil escolher uma melhor garota quando todas são tão interessantes, têm tanta personalidade, motivações e filosofia. Nossa. Personagens ótimos em primeiro plano. É Tá vendo, difícil assim, escolher uma ele melhor tá forçando garota. muita barra, né? Nossa. Assim, eu gosto da Arco-Age, a Ciel também é ok, assim. Mas o resto... Eu fiz a rota da Ciel, empregada aí, a irmã dele... Aí, o que é que tem demais na irmã dele? É ridículo. Parte do jogo pra mim. E pra isso funcionar, claro, o Chique Tsukihime também, né? O Chique... Ele não existe. Chique vilão também. Ele não existe. Ele... conta com personagens ótimos em primeiro plano. É difícil escolher uma melhor garota quando todas são tão interessantes, têm tanta personalidade, motivações e filosofias pessoais que vamos aprendendo cada vez mais. Não tem, cara. Não tem, cara. No fato que a história é fantasia, mas é casada com mistério, pouco a pouco o mundo vai se revelando e sua perspectiva de várias situações mudam. E eu diria pra tomar cuidado com tudo que você ouve ou vê nessa história. Pois, por serem personagens com desejos complexos, nem todos podem estar falando a verdade sempre. Sim, o desejo complexíssimo dessa porra aqui. E dentro desse contexto, eu acredito que Shiki é o protagonista ideal. Ele é uma pessoa com corpo Horrível. Protagonista ideal. Chique, Uma o casca Chique, vazia o Karen com no Kyokai é ideias. horrível. Todos são horríveis. Esse de Karen no Kyokai, o Todos protagonista é o esses. pior, hein? Eu acho que ele é o piorzinho. Mas a É o Shiki meu de mais, Karen no assim, Kyokai é tá bom. boa. A Shiki de É Karen boa, no Kyokai é é boa. Mas aí ela não é protagonista, né? Ela é detragonista. Mas esse corpo Chique frágil, enfraquecido por um acidente, tendo constantes problemas físicos, dor de cabeça e muito mais. Ele sente até compulsões mentais e olha, foi difícil não olhar pra cenas onde o Shiki sofria de compulsão, repetindo pensamentos e não me identificar. O fato que o Shiki, apesar de frágil e fraco, conhece o fim das coisas, acaba sendo o ponto forte que faz ele ganhar as batalhas, literalmente e metaforicamente. Quando você sobrevive a uma experiência dessas, a sua percepção muda e você consegue encarar e aceitar os riscos e os problemas. Você aprende a focar em construir, viver momentos felizes e em criar algo positivo. Você aprende a evitar o fim quando você conhece ele bem. E pra mim, foi esse tipo de história que Tsukihime tentou contar. Essa história fez eu aprender a aceitar melhor até as coisas boas que vieram com esse susto que eu tive no hospital. Não é por acaso que a grande consequência nos finais de Tsukihime é o amadurecimento de Shiki. Após viver várias aventuras com o jogador, ficando entre a vida e a morte, debatendo e encarando situações de risco, o que sobra é o aprendizado. Claro, tem um blá 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 imenso de magia e herança genética e tal, mas honestamente, assim como o cara no Kyokai no filme 2 usa de magia pra discutir a questão de responsabilidade de alguém com problemas emocionais sobre os problemas que causa, ou até sobre como ajudar uma pessoa assim, eu sinto que é isso que o Nazu quis aqui. Ele quis que a gente ficasse na cabeça de alguém traumatizado pela possibilidade constante do fim. Uma parte específica é perguntado até pra Shiki se ele não tem medo É isso aí de fato. de morrer considerando
falando que seu corpo frágil pode dar pau a qualquer momento. E ele só diz que, até lá, ele vai tentar viver o melhor possível. Mas sim, ele tem medo. E é o que eu senti na recuperação. Contando as batidas cardíacas, eu só sentia que eu queria que a noite passasse pra eu aproveitar um dia esquecendo das vibrações no meu coração. Tá, eu sei, o Nazue é bem prolixo quando ele começa a explicar mitologia e magia, pode ser uma experiência muito cansativa às vezes. A maioria dos vilões são bem simples e raso, com exceção de um só que é mais desenvolvido lá pro último final. E honestamente, eu posso dizer que o meio da história é Fala isso agora, né? muito chato, com uma reviravolta salvando a reta final da penúltima rota e melhorando totalmente a história. Sério, eu posso dizer que pelo menos 40% da história eu senti que dava pra ser feito melhor. Mas o que foi feito de bom? Visual Novel. Eles vão falar uma lista gigantesca assim, de pontos negativos que numa obra comum seria o suficiente pra odiar. Mas na Visual Novel, né, tem uma redenção no final. É. 50 horas de texto prolixo, raso, ruim, mas tem 10% que é bom, né? Escreveu bem, escreveu bem. Foi tão bom e pessoal pra mim que eu não consigo criticar tanto assim. Mano. Apesar disso, eu recomendo que você pegue um guia, pois o jogo tem vários finais ruins e a ordem recomendada das rotas é muito boa. Se você não usar um guia, prepara pra cair em vários finais ruins e, honestamente, alguns dão até dicas pra coisas do mistério que seria melhor se você tivesse menos informação. Mas foda-se, o que Tsukihime quer falar aqui, pra mim, foi algo muito importante e muito bem expresso. É a história que consegue falar facilmente o jeito que eu me senti durante essa fase da minha vida. É interessante que o Nazul com certeza podia ter focado mais nesse aspecto de simulação de relacionamento que ia ter uma segurança maior em vendas, mas no lugar disso ele decidiu falar de assuntos reais e acabou criando com isso uma franquia, que até hoje só cresce e cresce. Eu sinto que sim, um remake que serve aquele trailer maneiro tem muito a melhorar nessa história. Tsukihime com certeza é uma história onde os conceitos brilham muito mais que a execução, mas esses conceitos são muito, muito bons. E quando a execução acerta, a gente tem uma deslumbrante visão do quanto essa história tem de Acerta. alma. Pra quem não sabe, grande parte dela foi cortada e o jogo teve uma produção totalmente tumultuada. O jogo teria mais rotas e muito mais tempo pra cada rota, e pelo visto esse remake, que todo mundo tá hypado, vai trazer tudo que o Nazul queria que a história original tivesse e muito mais. Eu estou no hype, pois Tsukihime, apesar de ter às vezes os momentos que eu daria uma medalha de prata, por questão até de reconhecimento histórico do quanto essa visual novel representou no mercado, a gente não teria coisa como Higurashi sem essa aqui, eu vou dar um ouro. Talvez não seja perfeito o suficiente. Que bom. Se não teria regular se não fosse Tsukihime, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Graças a Deus, né? Pavimentou aí o caminho das visual novels aí, excelente. Onde é que eu Eu gosto de assino? Higurashi, mas enfim. Pra dar uma platina, e talvez o quanto essa história funcionou comigo faça eu não dar uma medalha de prata. Mas é muito memorável, e negar isso seria a mesma coisa que fingir que eu não sou um analista, e só dar uma visão fria e crua do que essa narrativa é. Aliás, o envelhecimento pega Lixo. ouro. Apesar de uma escolha Nota de envelhecimento, acho curioso isso aqui. Nota de envelhecimento. AVN, toda travada, sem música de porrada. 12 músicas, Visual, né? Com visual cagado. foto, né? Foto com Foto estourada, efeito de saturada. Photoshop. Tudo O traço do prolixidade maluco lá ainda absurda. bem ruinzinho. Né? Muita rota que tu pode dar um soft lock assim, mas. Ouro. Ouro! Ouro! Tá defasado demais isso aqui, cara. É a Famitsu dando 10 pra Nintendogs, né? estrutural ou outra cansativa, bem derivada da época, e também seu baixo nível de produção interferindo, Tsukihime emana um charme interessante. Apesar de Não, tudo bem. Ah, não, mas tem um baixo orçamento. Cara, mas aí tem um baixo orçamento, você vai falar por isso, né? A obra vai ser agora ouro por baixo orçamento. Eu acho uma loucura. Talvez ele tenha um platina que é acima de ouro, pelo que eu me recordo. Né? Mas assim, isso de forma alguma vai. Nota de punheta dessa. Calma aí. Que é isso, cara? Isso de forma alguma vai balizar o meu argumento, cara. Nunca que eu vou balizar meu argumento dizendo assim, não, mas porque foi pouco dinheiro. Dane-se, foi pouco dinheiro. Eu direi isso como um alento, como um respeito, mas de forma alguma a obra agora é boa ou ruim porque foi com pouco dinheiro. Sabe? isso tudo, eu não acho uma visual novel boa pra começar, exceto se você já tá interessado no universo do Nazul por ter lido Fate Stay Night, ou visto o cara no Kyokai, ou lido o cara no Kyokai, ou sei lá, vocês entenderam. Esse ano provavelmente vai ser a tradução de Mahou Tsukai no Yoru, que é hiper polida e eu acho que provavelmente vai ser uma introdução melhor para as histórias do Nazul e também para as visual novels em si no geral. Enfim, Cara, deve ser, né? Deve ser. Com certeza. Assim, tu pega Karen no Kyokai é uma light novel. Ele não tem os vícios da visual novel. E é terrível também. foi feito sozinho, foi feito com a bondosa ajuda do Ferovski do canal Ferovski, e é um canal no mesmo estilo que o meu e com certeza você vai tirar conteúdo de qualidade dali. Ele também gosta do mesmo estilo de jogos aqui que eu e eu recomendo você dar uma olhada. Além disso, Coitado. Não, mas esse Movie Love deve ter alguma coisa Aí, possível. pô. Não é possível que não tem nada, Movie Love. o Bruno Valentim faz parte do Fate Eu queria muito ver o John jogando Movie Love. Café, uma comunidade focada nas obras do Nazul e não apenas em Fate, também englobando Tsukihime e Cara no Kyokai, por exemplo. Além de ter um canal no YouTube muito focado nesse universo, eles também Cara, assim, de verdade. Não tá óbvio. jogos aqui que eu e eu recomendo você dar uma olhada. Vamos lá, Além vamos lá. disso, Não tá óbvio. Não tá óbvio que prende esse rapaz nesse universo do Naso são as garotas. Sinceramente, Todos eles. sinceramente, rapaz aí responsável do Fate Café, eu acho que você é sexualmente frustrado. Porque, poxa, Tu deu um salto de lógica também. Né? tudo que envolve é mulherzinha bonitinha, menininha, fofinha, smug.
Discordo, eu acho que tem... Ele gosta da franquia como um todo e as personagens femininas elas são mais chamativas, né? Pra mim, o preconceito aqui é a minha afirmação. Se depois você prova que não tem um vídeo assim, não, amigo. Aqui, ó, eu vou falar sobre Ganesha, tá aqui embaixo. Fala perfeitamente. Beleza. Pra mim, parece muito que essa pessoa tá focada, hiperfocou o enfeite por causa disso. Falei. Não tenho mais papas na língua, entendeu? O Bruno Valentim faz parte do Fate Café, uma comunidade focada nas obras do Nazu, e não apenas em Fate. Também englobando Tsukihime e Kara no Kyokai, por exemplo. Além de ter um canal no YouTube muito focado nesse universo, eles também têm uma comunidade no Discord, eu recomendo muito dar uma olhada nas coisas deles se vocês se interessam pelo Nazu. Tsukihime é uma experiência muito boa pra nós três, e eu sinto que seu valor tá bem acima de ser uma mera obra de importância histórica também. Eu tenho uma sensação que é aquele tipo de jogo que você vai lá e fala, porra, nota 7, tem muito que se reclamar aqui, mas a honestidade e a alma que essa história tem é incrível, então dane-se que é um 7. Não é por acaso que o trailer do remake parou as redes sociais, ou que as pessoas jogam o jogo de luta oficial, Mary Blood, regularmente até hoje, que aliás vai ter um novo agora. E tipo, o jogo é grátis, cara, você pode baixar num dos links que eu deixei abaixo, e se você não sabe inglês, eu também trago o link da tradução em português. Não tem desculpa. Já que ele não teve lançamento oficial fora do Japão, teoricamente não tem problemas a gente distribuir o jogo livremente aqui. Quer apoiar a Type Moon? Compre as coisas oficiais deles, como as figures, como os jogos licenciados e afins. Não gosta de visual novel? O mangá é conhecido por ser uma adaptação decente, apesar de não ter metade do conteúdo da novel. Mas tipo, puta que Metade, entendeu, né? pariu, se você lê a merda do mangá, que é só quadrinho e leitura, por que você não lê a novel? Tem música e tem a prosa muito mais legal, sei lá, vai se fuder, para de frescura, cara. Só dá uma chance. Exceto pro anime. A adaptação nojenta, ele não existe no caso. Aliás, apoia a lixeira do Frost pelo clube do canal. Esses vídeos são bem trabalhosos de verdade e eu tento fazer o mais completo possível. Acredita, o YouTube já me ferra frequentemente por eu não poder postar com frequência, considerando o trabalho que esses vídeos dão. Nunca joguei Metal Blood. Bom, é isso aí, né? Beijão, Frost. Beijão, Frost. Você não me convenceu que Tsukihime é uma boa obra. Joguei, achei ruim. Continuo achando. Mas eu entendo aí alguns pontos que você trouxe. Tá? Enfim. Alguns. Ai, todas elas com personalidades únicas. Ih, conversinha pra boi dormir, irmão. Isso não existe, não. De todas as mulheres que eu saí, uma me roubou, outra me traiu. Então o Budista pronunciou Lede azul, papai. Mas já tá pedindo pra eu meter a língua nesse meio, né? Não tem como, não. É, pô.